palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 9, como está escrito: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça e a sua misericórdia e seu amor incontestável, Ele vem sempre em busca do pecador perdido, porque tem uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem de solução para os problemas da humanidade. Ele vem movido por um imenso e imutável amor. É bastante interessante perceber a palavra do Senhor, porque antes da queda de Adão e Eva, o Senhor sempre estava em comunhão com eles, estava sempre juntos, mas agora Adão e Eva desobedeceram o Senhor, e a palavra imutável do Senhor é que a alma que pecar, esta morrerá. E Adão caiu em desgraça quando escutou, ouviu a voz do diabo e menosprezou a voz de Deus, que havia dito da árvore que está no meio do jardim: você não pode comer, porque se comer você vai morrer. E Adão e Eva, então, dando ouvido à voz de Satanás, desobedeceram o Senhor e agora estava em desgraça. E por causa disso, eles resolveram esconder-se de Deus. Sempre o pecador é ingênuo em todas as áreas da sua vida. Ele sempre acha que pode esconder de Deus de alguma maneira, ou muitas vezes que ele pode até ajudar a Deus, ou que Deus precisa dele para alguma coisa. Quando a Bíblia toda mostra que Deus não precisa do homem para nada. Deus não precisa de dízimo, não precisa de oferta, não precisa do trabalho do homem, não precisa da inteligência do homem. Pelo contrário, a inteligência do homem afasta cada vez mais o homem de Deus. Haja vista que os sábios da terra são exatamente esses os mais difíceis de chegar à conversão, de reconhecer o seu pecado e correr para os braços amorosos do Senhor, que estão sempre convidando o pecador a uma vida de paz e de descanso, mas muitas vezes o intelecto, a inteligência daqueles que se julgam sábios, acha que não precisa de Deus e que pode salvar-se a si mesmo. Esse pensamento a gente vê na Bíblia em vários lugares, e Jesus insistentemente clamando, convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também lá em Apocalipse também está escrito: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja a busca de Deus, buscando um homem pecador, um homem morto, um homem caído, um homem miserável, desgraçado, pobre, cego, nu. Mas Deus ama, e o amor cobre multidões de pecado. É por isso que agora Deus vem em busca de
deste homem, que ele criou a imagem e semelhança dele, que não quis saber da sua palavra, que negou a pessoa de Deus, mas o amor de Deus é enorme, é muito maior do que o nosso pecado. Assim, Jesus, Deus, vem agora em busca do homem que, dominado pelo pecado, ele está completamente perdido, sem saber o que fazer da própria vida, a ponto de pensar que poderia esconder-se de Deus. Uma pessoa que pensa que pode esconder de Deus não conhece o caráter de Deus, não conhece a pessoa do Senhor. Porque nós conhecemos pela teologia que Deus, ele é onisciente. Ele é único ciente. Nem o diabo, nem os anjos, nem nada desse mundo ou fora desse mundo é perfeito em conhecimento, como é o nosso Deus. Ele é único, ciente de tudo que passa em nossa vida e que ele conhece tudo, mas o homem, Adão e Eva, já dominado pelo pecado, cego pelo pecado, porque o pecado é cegueira, ele cega o homem, acha que agora pode esconder-se de Deus. E, na realidade, foi uma falha enorme, mas que abre o nosso entendimento para saber que Deus, ele é onisciente e não há maneira de esconder do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Assim tem sido a religião, por isso nós falamos contra a religião. Eu sempre penso e peço a Deus que Deus me livre de ser um religioso, Deus me livre de religião. Nós não pertencemos a uma religião, nós pertencemos a um reino. E esse reino é o reino de Deus. E Deus, ele é o Senhor deste reino, e nós somos filhos deste rei, porque ele nos gerou. Nós só tornamos filhos de Deus quando ele gera a nossa vida. Nós somos gerados pela palavra do Evangelho de Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Nós que éramos outrora criaturas de Deus, agora nós somos filhos de Deus, porque aquela primeira criação de Deus, a criação de Deus criou o homem caiu em desgraça, a morte o matou, o destruiu, e Jesus veio para pegar o lugar deste homem morto, para fazê-lo ressuscitar através da sua morte ali na cruz do Calvário. Bendito seja o nosso Deus. Mas sempre a religião e os religiosos acham que pode agradar a Deus, que pode buscar a Deus. Eu acho tão interessante. A Bíblia mostra claramente que nenhum homem busca a Deus. Deus nenhum homem buscou o Senhor. Os homens encontraram Deus porque Deus, ele mesmo buscou o homem. Foi ele quem buscou o homem. Não foi o homem quem buscou o Senhor. E sempre assim, é sempre Deus em busca do homem. Se Deus fosse esperar o homem encontrá-lo, jamais o homem seria salvo, jamais teria salvação, porque o homem não tem capacidade de buscar a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, ele, Deus, o Espírito Santo, ele tem toda a capacidade e pode perfeitamente buscar o pecador perdido e trazer para ele uma grande salvação. O religioso acha que pode esconder de Deus, o religioso
acha que é autossuficiente e que não precisa de Deus para nada. Uma das grandes dificuldades na salvação do pecador perdido é exatamente esse ponto de que o homem acha que pode agradar a Deus e que pode ser salvo pelos seus próprios merecimentos. Por causa disso vem tanta heresia, tanta doutrina errada, as pessoas que acham que serão aperfeiçoados por sucessivas reencarnações, quando reencarnação não tem base teológica, não tem base bíblica. Outros acham que vão agradar a Deus e conseguir a salvação através de sacrifícios, e pessoas se entregam à autoflagelação muitas vezes, ou caminham com cruz às costas, quilômetros e quilômetros de distância, pensando que com isso vai agradar a Deus. Deus nem se move, Deus nem está aí, não tem maneira do homem salvar a si mesmo. E a palavra do Senhor, em Efésios, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a religião é o homem querendo agradar a Deus pela a sua própria força. Foi assim com Nimrod, que tentou fazer um prédio que chegasse ao próprio céu, e aquilo tudo caiu por terra, porque sempre os recursos do homem não são capazes de alcançar a grandeza de Deus. Agora, a grandeza de Deus pode perfeitamente alcançar o homem. Gosto imensamente de Deus, de ver esse texto da palavra, de perceber que Deus vem em busca de um pecador perdido. Não era um santo que Deus estava buscando. Deus não busca santo na terra, porque não existe santo na terra. Por isso, Deus não vem em busca de pessoas santas aqui na terra, porque não vai encontrar, e Deus sabe que não vai encontrar, porque não existe nem um justo, nem um sequer. Então é aí que eu admiro o amor de Deus, porque quando Deus vem em busca de Adão e Eva, e que estava ali escondido, ele veio em busca de pecador. Eu gosto de Deus porque sempre ele está em busca do pecador perdido, não para condenar o homem. Ele não vem para condenar o homem, porque condenar mais o quê? Se o homem já nasce condenado, se o homem já está condenado, se o salário do pecado é a morte, e a morte já destruiu o homem por dentro, não há maneira de voltar ou de agradar a Deus, e Deus nem espera que encontrar santo, homem santo, perfeito, aqui na terra. O homem só pode tornar-se santo e perfeito se o sangue de Jesus nos aperfeiçoar. Se o próprio Deus nos lavar no sangue de Jesus, nos lavar pela palavra do Evangelho de Cristo e trazer vida de Deus para o nosso coração, porque o que o homem precisa é vida, porque o homem está morto em seus delitos e pecados. Fico maravilhado com esse Deus amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, os senhores, que Deus veio buscar o Adão e Eva perdido. Deus busca o pecador perdido. Agora, o pecador perdido precisa de se mostrar a Deus. Enquanto Adão e Eva estavam ali escondidos, Deus não podia fazer nada por eles. Mas era necessário que esse Adão e Eva se mostrasse nu diante do Senhor. Quando Adão e Eva se mostrou, eles haviam feito túnicas para eles mesmos, recursos humanos para agradar a Deus,
para cobrir a nudez, quando a nudez do homem não há maneira de cobrir a nossa nudez, a não ser a justiça, a justificação de Jesus Cristo pelo seu sangue ali na cruz do Calvário. E ali, então, aí ele pode nos dar vestes santas, vestes reais, implantar em nós a santidade dele, a santidade do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, e assim nós podemos viver com Deus, não pela nossa santidade, a nossa capacidade, mas pela bondade desse Deus maravilhoso que nos amou de uma maneira tão maravilhosa, de um grau tão infinito. E Adão e Eva estavam ali escondido e Deus o chamou para fora. E ele vem vestido com recursos humanos, vestidos com a própria inteligência, com a sua própria capacidade, com a sua própria força, como se tivesse força para vencer o pecado. E então Deus tira a roupa de Adão e Eva, e Deus faz novas roupas para Adão e Eva. É um símbolo da justificação de Deus dada à nossa vida através do sangue de Jesus Cristo. Adão, pecador, agora poderia receber vestes providenciadas pelo próprio Deus, e essas vestes que foram providenciadas vieram através da morte de um cordeiro. E esse cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fico maravilhado com esse Deus, porque Deus pode e nos vestiu com vestes de justiça, com vestes de filhos, em semelhança daquele texto lá de Lucas, quando o filho pródigo abandonou a família, e quando ele volta maltrapilho, volta derrotado, volta morto nos delitos e pecados, mas o seu pai o veste com vestes reais. Era necessário que Adão tirasse aquelas vestes que ele mesmo criou, que ele mesmo inventou, para que o pai pudesse vesti-lo com vestes de rei, com vestes de justiça, e foi exatamente isso que Deus fez ali no Jardim do Éden. A outra questão que nós aprendemos é que quando Deus chama o homem, Deus não chama para condená-lo. Deus nunca chama o homem para condená-lo, porque condenado o homem já está. Tem um texto ali no livro de Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 17, diz que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Jesus não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já estava condenado. O mundo já estava julgado pelo seu próprio pecado, pela lei de Deus. Era necessário agora não um advogado de acusação, mas era necessário um advogado de defesa. E esse advogado de defesa é o Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo, escrevendo lá em Romanos 8, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos pode condenar se Cristo, quem morreu e antes nos justificou e ressuscitou dentre os mortos e trouxe a justificação para a nossa vida? Quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se a justificação vem do próprio Deus? Se o próprio Deus declara justo o pecador que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que recebe as vestes reais do nosso Rei e do Senhor Jesus Cristo, e que nos torna família de Deus pela sua graça e a sua
misericórdia. Sempre quando Deus chama o homem, não chama para condená-lo, mas chama para salvá-lo. Por isso, meu ouvinte, Deus também hoje está te chamando. Ele está te chamando, você que tem sua religião, está escondido numa religião que não pode satisfazer. Eu me lembro, eu fui religioso até 21 anos de idade. E até 21 anos de idade eu tornei um jovem terrível, cheio de ódio, cheio de amargura, de tudo que não prestava, de vícios. Até 20 anos de idade foi uma vida de miséria, uma vida de dor e de sofrimento. Mas eu tinha religião, mas a religião não podia fazer nada por mim. Eu vejo, se você chegar numa penitenciária e você chamar os ladrões, os assassinos que ali estão, aqueles condenados que ali estão, você conversar com cada um deles, todos eles têm religião. Não tem um deles que não tem religião. Todos têm. Agora, satisfação, vida transformada, paz, segurança, alegria, vitória, olha, nenhum tem. E é religioso. Mostra a fragilidade da religião, basta você querer. Fui religioso até 21 anos de idade e nada aconteceu como nada acontece com a vida dos religiosos. Era necessário algo maior do que religião. E eu encontrei aquilo que é maior do que a religião. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Eu encontrei. E ele me recebeu em seus braços. Aliás, ele estava me buscando. Porque é Deus quem busca o homem. Eu não fui para uma igreja evangélica ou qualquer uma denominação. Eu não fui porque eu mesmo busquei com a minha própria vontade. Era Deus que estava me buscando. Meu ouvinte, é Deus que está te buscando nesta manhã através dessa mensagem. É Deus que está interessado em você, é Deus que quer te salvar, é Deus que te ama, é Deus que te espera com os braços abertos, braços de amor, braços de justiça, braços que lava, que purifica, que santifica e que muda a sorte de todo aquele que crê. Adão, até ali, se sentia perdido. Mas Deus tinha uma mensagem para Adão. Adão, não fique preocupado, eu vou te dar veste de esperança e vou providenciar um salvador. Da semente da mulher sairá o varão que esmagará a cabeça da serpente. Ele falava de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá, Jesus Cristo virá e ele vai pagar o preço do seu pecado. Ele vai te justificar. E Adão, a partir dali, pôde viver tranquilo na presença do Senhor, até criou o Abel de uma maneira maravilhosa, e também Sete, e tantos outros foram criados baseado nessa fé, nessa experiência desse encontro que Adão teve com Deus e que recebeu de Deus a promessa de que o Senhor Jesus Cristo havia de chegar. Meu amigo, Jesus já chegou. Ele veio, já morreu pelos nossos pecados. Não tem mais nada para fazer por mim e por você. O que tinha que ser feito, o que nós precisávamos, ele fez. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo para ser um suficiente, um único suficiente salvador da sua vida. O que você tem que fazer, meu ouvinte, é correr para os braços dele agora e deixar que o Senhor Jesus Cristo te vista com vestes de justiça de Deus e você vai tornar uma das pessoas mais felizes do planeta Terra. Que Deus te abençoe.